Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como construir 4 gráficos para comparar distribuições entre grupos. Meu nome é Danilo Scorzoni Ré, sou cientista de dados e esse é o Prática de Dados. Então, novamente, como você já deve ter acompanhado nos vídeos anteriores, eu vou utilizar a base de dados Star Wars e para explicar bem rapidamente, essa base de dados Star Wars está dentro do pacote Tidyverse e ela possui registros de todos os personagens do Star Wars com algumas características físicas associadas, como altura, massa, cor do cabelo, etc. E a ideia principal aqui é mostrar 4 formas diferentes de você fazer gráficos rápidos, sem muito código, mas que vão te dar já uma ideia de como esses grupos diferem entre si em termos de distribuição de dados. Então, o primeiro gráfico que a gente vai construir é um box plot, e o objetivo dele é mostrar uma distribuição e algumas métricas de referência, como a mediana e os intervalos interquartis, que vão dar uma ideia de como esse dado está distribuído. Então, eu vou querer no meu eixo X o gênero, nesse caso, e a minha variável resposta aqui será a altura. Então, para fazer isso, a gente chama a base de dados primeiro, Star Wars. Em seguida, a gente já entra com o ggplot e dentro da estética, a especificação conforme a gente já falou. Então, x é igual ao gênero e y é igual à altura. Feito isso, basta você adicionar depois o geom boxplot. Então, dessa forma, a gente chama o gráfico do tipo boxplot para ser construído. Então, quando a gente executa, aqui na tela você consegue ver o gráfico de boxplot. No eixo X a gente tem o gênero feminino, masculino e não especificado. Aqui no Y a gente tem a altura e o gráfico de boxplot. Se você não tem familiaridade com o gráfico de boxplot, a linha mais grossa aqui no meio é a mediana. As extremidades são o primeiro quartil embaixo e o terceiro quartil em cima. E esses pontos são o que a gente chama de pontos extremos, né? São pontos que estão além de um critério, que o critério padrão é 1,5 vezes a distância interquartil. Então, normalmente, esses pontos que estão elencados aqui, eles representam pontos discrepantes, no geral, né? Então, dessa forma, a gente consegue ver, por exemplo, que o gênero masculino tem uma altura mediana maior do que o gênero feminino, e além disso, dentro do gênero masculino, a gente tem uma diversidade, uma variabilidade maior, né? Porque você vai conseguir ver mais pontos com uma altura maior e mais pontos com uma altura menor também, tendo essa diversidade maior. Para o gênero não especificado, a gente tem aqui uma barrinha meio estranha, que muito provavelmente acontece porque nós temos poucos registros, né? Se eu não me engano, são 3 que não tem especificado. Então ele nem consegue muito bem calcular a mediana ou calcular as distâncias, né, interquartílicas. Então é normal ver esse tipo de comportamento. O próximo gráfico, ele é o gráfico de violino. Ele é uma forma alternativa de representação do boxplot, né? Ele chama violino porque ele tem uma forma mais ou menos de um violão, vamos falar assim, é um violino mesmo, onde a parte do gráfico que é mais larga representa a maior concentração de dados em torno daquele valor. Em certa forma, ele se assemelha ao boxplot. Então vamos fazer da mesma forma. Aqui não vai mudar nada, a não ser o tipo do gráfico no final. Então chamo o ggplot, a estética, o x vai ser o gênero e o y vai ser a altura. E aí adiciona o geom violin. E executo. Então, aqui novamente, nas partes mais largas desse gráfico significa onde existe a maior concentração de dados. Você tem mais observações em torno daquele valor de altura que você pode projetar no eixo Y. E no caso do gênero masculino, por exemplo, como a gente viu aqueles pontos discrepantes todos, ele dá um violino super alongado, super esticado. Por quê? Porque os dados estão distribuídos ao longo de toda essa extensão, com alguma concentração aqui entre 1,50 m e 2 metros e pouquinho. No caso, de novo, do não especificado, a gente tem poucos dados, eles estão todos concentrados na mesma porção, então por isso que ele tem essa forma estranha. O terceiro gráfico é simplesmente fazer um gráfico de pontos,
né? O gráfico de pontos ele vai mostrar para a gente onde esses pontos estão concentrados. E você vai ver que existe um padrão semelhante ao que o Violin está mostrando. Então, novamente, é muito parecido. X é o gênero, Y é a altura. E, por fim, o tipo de gráfico especificado é o Geom Point. Feito isso, ele vai mostrar aqui a distribuição dos pontos para cada uma das alturas. E aqui, como vocês podem ver, ó, maior concentração de pontos no mesmo lugar, maior concentração de pontos no mesmo lugar, e aqui a gente tem 2 pontinhos só. Então, o gráfico de pontos aqui ele dá uma ideia também de como essa distribuição funciona. E por fim, existe um outro tipo de gráfico que a gente chama de jitter. Mas basicamente ele vai fazer um gráfico de pontos, mas ele vai evitar a sobreposição. Como é que funciona isso? Por exemplo, se você pegar o gênero feminino aqui, você vai ver que tem vários pontos, uns próximos dos outros. A mesma coisa acontece com o gênero masculino. Então, para evitar essa sobreposição, que pode estar mascarando vários pontos com a mesma altura, o gráfico de jitter ele vai pegar uma área dentro desse gráfico e espalhar os pontos. Ele vai manter o eixo Y da altura, mas o X aqui ele vai dar uma espalhadinha nos pontos. Então, vamos ver como é que fica. Ele é um gráfico bem interessante para mostrar essa dispersão também. A especificação da estética é a mesma, não muda nada, então é bem simples mesmo. E no fim, a gente chama o Geom Jitter. Quando a gente executa, está aqui, né? Então, todos aqueles pontos que estavam achatados numa linha, eles se distribuem ao longo dessa área para cada um dos grupos. Né? Então fica mais fácil de observar essa distribuição e essa concentração de pontos. Parece que o ponto do grupo feminino está se misturando com o masculino porque ele está muito próximo nesse caso. Se você quiser reduzir esse espalhamento, você pode usar o parâmetro width, que significa largura, e você colocar um valor baixo aqui, por exemplo, 0.2. Quando a gente faz isso, ele dá uma concentradinha nos pontos, né? E aí a gente consegue ver que está bem distinto o grupo feminino, masculino e não especificado. E no fim, o não especificado, a gente tinha 3 valores, né? Então é só aqui no jitter que a gente conseguiu ver que realmente são 3 valores e não 2, como a gente imaginou que fosse no gráfico de pontos, porque a gente tem 2 pontos com o mesmo valor de altura aqui. Então isso ajuda muito a ter uma ideia da concentração de dados. Então esses gráficos são muito úteis quando você está fazendo uma análise exploratória das suas variáveis. Você consegue entender a distribuição, como os grupos se comparam entre si e começar já até a entender um pouco mais sobre o fenômeno que você está estudando. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você é novo e recomenda para os seus amigos que estão interessados em aprender a usar o R também. Até o próximo vídeo. Tchau!